Fala, time, estamos começando mais GWF Podcast. Eu sou o Diego e hoje, para vocês, trouxemos aqui uma nutricionista aqui da nossa cidade para falar sobre nutrição comportamental e saúde intestinal. Jaqueline, pode se apresentar para a gente? Primeiro, Diego, queria agradecer pelo convite. Depois da gente ter, desencontrado a agenda várias vezes, deu certo. Então, um prazer imenso estar aqui com vocês. A GWF já é minha parceira há muito tempo. E eu digo que é o parceiro que eu não abro mão, porque tá sempre ali do meu lado, me apoiando meus pacientes. Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Perfeito. Agora, fala pra gente como que você começou a se interessar na área da nutrição e essa parte comportamental, saúde intestinal também, que eu sei que é a maioria dos seus pacientes. Por que que você resolveu ir mais para essa área e não, às vezes, tipo, na área esportiva ou na área de one? Por que que você gostou dessa área? Eu falo que não dá pra contar essa história sem contar a minha história. Porque, assim, eu sou formada há 17 anos. Esse ano eu fico maior de idade na nutrição, faço 18 anos de formada. E eu falo que eu entrei na nutrição quando era mato. Há 18 anos atrás eu falava, o que você faz? Nutrição. Ah, então você sabe cozinhar? Ah, então você sabe temperar bem os alimentos? Não era bem isso, mas ninguém sabia para que servia. E eu também não sabia direito quando eu entrei para a faculdade. Eu só sabia que eu queria transformar a vida das pessoas e levar mais saúde, mas eu nem sabia muito bem como que a nutrição fazia isso. E logo dentro da faculdade eu percebi que existia um estereótipo para ser nutricionista, um padrão para ser nutricionista, e eu não me encaixava nesse padrão. Eu não era magra, não estava dentro do modelo padrão físico que se exigia. Então foi um caso de amor e ódio à faculdade, porque eu amava tudo que eu via, tudo que eu aprendia, mas eu sofria porque eu, além de ter um preconceito externo, a maior cobrança era a minha mesmo. Então eu me formei em 2007. E eu falava assim, quando eu emagrecer, eu vou trabalhar em consultório e ajudar outras pessoas. Só que eu não conseguia fazer nenhuma dieta. Eu começava a dieta na segunda, na quinta, comia tudo que via pela frente. E foi indo até que, em 8 meses, ao invés de eu conseguir emagrecer para começar o meu consultório, eu engordei 10 quilos. Você acha que essa própria pressão deve ter te atrapalhado, né? Que você tava, tipo, meio que se cobrando, se limitando, né? Que você falou, não, só vou começar a atender quando eu emagrecer. Eu acho que essa pressão que você colocou em cima de si que atrapalhou, né? Você conseguir seguir a dieta. Exatamente, porque daí a gente entra num padrão de ter que ser perfeito. Então, pra eu emagrecer, eu vou ter que fazer minha dieta perfeita. Eu não posso errar, não posso falhar, porque eu tenho que estar dentro de um padrão. Então, o perfeccionismo acaba cobrando a gente de uma forma que você não consegue agir, você trava. Porque também a gente aprende muito sobre mudança de hábito, mas ninguém ensina como a gente mudar hábito. E na época eu também não sabia, porque eu saí da faculdade e eu falo que a gente sai da faculdade cru. Você tem que buscar conhecimento extra, eles têm a base. Então, eu também não entendia nada de comportamento. E a única coisa que eu via era o meu sonho de ter um consultório cada vez mais longe. E aí eu pensei em desistir da nutrição. E realmente eu comecei a procurar outras coisas fora da nutrição. Foi quando eu conheci a área de nutrição comportamental e comecei a entender um pouco mais do que tinha por trás da mudança de hábitos. E comecei a aplicar isso comigo. E ao mesmo tempo fui trabalhando o autoconhecimento e entendendo que não adiantava eu botar essa pressão toda em cima de mim e que também não precisa ter um padrão. Né? Você tem que... Eu falo que hoje o que eu me cobro é de ser um exemplo de hábitos que eu ensino para os meus pacientes. Olha, você tem que se alimentar bem, então eu tenho que me alimentar bem. Você tem que dormir bem, então eu tenho que ter uma rotina de sono legal. Você tem que fazer atividade física. Eu faço atividade física, mas eu não me cobro de tem que estar na academia 7 dias da semana, sem falhar na dieta, né? Não, hoje eu sei que essa parte da alimentação, por mais que eu seja nutricionista, imagina as outras pessoas que não são, ela é uma pequena parte do dia da pessoa. Sim. Então, no meu caso, sou mãe, sou esposa, sou vó, sou filha, sou tia, sou várias coisas ao mesmo tempo, e a alimentação é uma parte disso. Então, a gente tem que ir introduzindo isso de uma forma que ela se torne parte da nossa rotina e não mais um problema pra gente resolver durante o dia. Então, quando eu comecei a entender isso tudo, eu percebi que, é possível, eu consegui ajudar outras pessoas, eu perdi peso nesse processo de maneira mais leve. Ainda não estou dentro do padrão, mas hoje isso não me incomoda, hoje eu sou feliz da forma que eu sou. Por quê? Eu me sinto bem comigo porque eu sei que eu estou fazendo o que é necessário. Diferente de antes, não me sinto bem porque eu não sou magra. Não importa se eu ia fazer dieta restrita ou não, se eu ia ficar sem comer, não, eu só queria ser magra. Hoje não, hoje eu tô feliz, não sou magra, mas eu tô feliz com o que eu tenho, porque eu sei que eu tenho bons hábitos e cuido bem do meu corpo. E aí, o que acontece? Há 5 anos atrás, eu perdi o meu pai e a minha cunhada
Uma diferença aí de uma semana. Na missa de 7º dia, minha cunhada faleceu. E eu comecei a não sentir... Pra não sentir a perda e o luto, eu comecei a trabalhar. E eu não parei. Tipo, o velório foi no sábado, na segunda eu tava trabalhando. Tava ocupando a cabeça. Ocupando a cabeça. Só que aí, o que acontece? O meu intestino começou a dar sinais. Eu comecei a passar por episódios de intestino muito preso, uma semana sem um banheiro. E depois vinha diarreia. Até que chegou no extremo que eu fiquei 25 dias com diarreia. Caramba. Eu não conseguia fazer nada. Eu levantava à noite pra ir no banheiro. Levantava da mesa almoçando pra ir no banheiro. Então, não conseguia atender, não conseguia trabalhar, não conseguia treinar. Chegou ao ponto de eu não conseguir sair da cama. E aí eu procurei médico pra me ajudar. E ele só falava, você tem que tomar esse medicamento aqui que vai parar a sua diarreia. Eu, tá, mas eu tô me sentindo muito cansada, sem disposição, sem energia. O que eu posso fazer? Da onde que veio isso? Eu não tinha percebido, assim, eu nunca tinha visto alguém comentar isso. Deve ser alguma coisa que você comeu, tal, beleza. E aí eu comecei a estudar sobre, porque eu falei, não é normal. Eu, né, me conheço há 30 e tantos anos, quase 40, né, que tava na época, ainda faz 5 anos atrás, 35 anos atrás, eu me conhecia, eu sabia que não era assim que funcionava. Então, eu fui buscar conhecimento sobre saúde intestinal pra entender o que estava acontecendo comigo. E aí eu descobri que eu tinha desenvolvido síndrome do intestino irritável e que o meu intestino não era tão legal assim a vida toda, igual eu achava. Então isso acho que é um ponto principal, porque às vezes a gente fala assim, como que é seu intestino? É normal. O que é normal? Porque às vezes o normal é diferente do ideal. O normal é o que você tá acostumado na sua vida inteira, mas não quer dizer que seja o saudável. Isso é uma coisa que eu vejo muito, tipo assim, quem começa realmente a fazer dieta, depois começa a se adequar, aí entra no nível e, tipo, que olha pra trás e fala, nossa, meu intestino realmente não era bacana. Porque, pô, aí eu vou no banheiro, um dia eu vou à noite, outro dia eu vou cedo, um dia eu vou 3 vezes, outro dia eu não vou. E, tipo, não tem hora, não... Aí realmente fica muito complicado. E uma coisa que eu achei bacana que você falou nesse meio do caminho também, e uma dúvida minha, tipo, como que tava a sua alimentação nessa época que você teve esses problemas, teve a disenteria, coisa presa, como que tava? Não tava legal. Não, até porque, como eu estava com o meu emocional abalado, eu tava descontando as minhas emoções todas na comida. Então, às vezes eu me alimentava bem, eu tinha essa rotina de almoçar bem, tomar um café da manhã saudável, jantar legal, mas o meio do dia ali me pegava. Então, ia pra padaria, eu passava na sorveteria, pedia açaí cheio de leite condensado. Então, ela não tava 100%, mas também não tava horrível. Porque desde quando eu comecei a mudar a minha alimentação, eu nunca consegui sair total mais, depois que isso se tornou um hábito, da minha rotina. Porque eu não me sinto mais eu. Tipo, vamos comer um lanche no almoço? Rola pra mim. Se quiser na janta, tudo bem, mas... Então, isso me tornou parte de quem eu sou hoje. Então, não tava péssimo, mas dentro do que eu considero legal, eu tava abrindo muitas exceções durante a semana. Por quê? Porque eu já não tava tão legal e eu tava buscando um acolhimento na comida. E aí vira aquele ciclo, né? Que a gente até tava conversando antes. Eu não tô legal, busco recurso na comida, que na maioria das vezes não é uma comida saudável. Ou vai ser uma comida cheia de gordura, ou cheia de açúcar, ou industrializada. E isso acaba inflamando ainda mais o nosso intestino, porque ele não tá preparado para digerir aquilo. E a inflamação no intestino acaba alterando a produção de hormônios. E isso afeta no nosso bem-estar, na produção de serotonina, dopamina e tudo mais. E aí a gente vira um ciclo ali sem fim. Quanto mais eu fico pior emocionalmente, desconto na comida, e isso inflama mais o meu corpo, que me deixa pior emocionalmente, eu desconto na comida e vira um ciclo. Então, vamos dizer, pode-se dizer até que, tipo, por conta dessas coisas que estavam acontecendo no seu intestino, tava até mais difícil de você, tipo, superar essa fase que você tava, né? Com certeza. Mas um detalhe que é importante, Diego, é que assim, a doença intestinal, ela não começa pelo nosso emocional. Porque tem muita gente que fala assim, meu intestino não é bom porque eu sou ansioso. Não, o gatilho emocional, ele é um agravante dos sintomas, mas não a causa. Então, igual eu te falei, eu não tinha percebido que o meu intestino não era legal, porque eu passava dias sem ir no banheiro, mas pra mim era normal. Então, ele já não era ideal, e aí, com a alteração de humor, do emocional, ele acabou intensificando os sintomas. E a mesma coisa aconteceu. Tanto que pra eu sair desse quadro, eu tive que começar mudando a alimentação. Eu não tomei um antidepressivo,
não entrei em nenhuma linha de medicação nesse sentido antes mesmo de começar a mudar a minha alimentação. Então, se a gente colocasse, muita gente coloca isso como causa, a gente tem que agir na causa. E às vezes eu vejo que tem muitos médicos que começam um tratamento assim, cuidando ali do emocional. Porém, ele é só um sintoma. Você tá tirando um sintoma, mas não trabalhando a causa em si. Entendi. E depois você descobriu sobre a síndrome, o intestino irritável, tudo. E uma coisa que, assim, até uma dúvida minha também. Uhum. É muito comum hoje em dia, você vê que muita gente tem isso. Mas e as maneiras de desenvolver? Assim, qual que é realmente ali a virada de chave que, pô, vamos dizer, tem algum padrão, alguma coisa assim pra desenvolver essa síndrome ou não? Tem alguns padrões. Então, não se alimentar de forma correta é um padrão. Não fazer atividade física é um padrão. Gatilhos mentais ajudam a intensificar isso. Mas a base ali é a construção da alimentação. Também faz toda a diferença de como foi a sua construção, a construção até da sua microbiota. Então, como é que foi feita a introdução alimentar? Qual que é o tipo de parto que você teve? Se foi normal, se foi cesárea? Se tomou muito antibiótico na infância, medicamento. Então, tudo que a gente vai vivendo vai influenciando na construção da nossa microbiota. E aí, com os nossos hábitos na vida adulta, a gente pode intensificar isso e a gente desenvolver ou ativar essa síndrome. Porque, na verdade, o nome síndrome, ele não é uma doença. Uhum. Síndrome é quando a gente não tem uma causa específica. Então, é uma união de fatores e sintomas que reúnem e se tornam uma síndrome. Assim como, por exemplo, síndrome do pânico. É meio que reunião dos sintomas de depressão, de ansiedade. Então, vai reunindo aqueles sintomas e se torna uma síndrome. Por isso que também é desafiador o diagnóstico de síndrome do intestino irritável. A gente tem alguns critérios que a gente coloca e a pessoa tem que ir se encaixando, porque não tem um exame que você faz. Ah, ela tem síndrome do intestino irritável. Não existe um exame para diagnosticar. Uhum. E agora, tipo assim, a gente falando dessa parte intestinal, né, que você já introduziu aí. Quando o intestino realmente não tá legal, essa parte de absorção de nutrientes, tudo, como isso influencia tão diretamente, assim, nessa questão do humor? Igual você já meio que tava introduzindo agora. Eu costumo dizer que o intestino, ele... Se a gente pensar que o nosso corpo é uma máquina, o intestino é o motor central ali do carro. Aquela parte que a gente fala assim, fundiu o motor, que quebrou vários sisteminhas ali e não funciona mais, é o nosso intestino. Porque é ele que é responsável por absorver o que é necessário para o nosso corpo e eliminar o que não é saudável ou que a gente não vai utilizar. Porque nem sempre... Às vezes a gente vê muita gente que acaba, às vezes, tomando excesso de vitaminas também. Às vezes até o saudável, mas se não é o necessário naquele momento, o intestino também ajuda a eliminar isso. Então, ele faz ali o processo de seleção mesmo. Então, se o meu intestino não tá funcionando legal, não tem bactérias suficientes para digerir os alimentos que a gente precisa, a gente realmente começa a não conseguir ter a manutenção ideal para o restante do nosso sistema funcionar. Então, para funcionar como uma orquestra, que todo mundo trabalha junto, que é o que acontece no nosso corpo o tempo todo, ele tá funcionando aqui, a gente tá conversando, ele tá fazendo 1000 processos. A gente tá falando, tá pensando o que vai falar, eu olhando para você, você para mim, mas o corpo tá fazendo 1000 outras coisas. Então, para funcionar tudo isso, a gente precisa de um intestino funcionando legal, porque ele é o maestro ali. Até a gente falou, né, da parte, tipo, nutrientes que ele absorve e tem alguns hormônios também que ele secreta também, né? Sim. Por exemplo, a serotonina, que é um dos mais falados hoje em dia. Exatamente. Porém, grande parte da serotonina é produzida em ambiente intestinal. Porém, essa serotonina que é produzida em ambiente intestinal, ela não é a que chega ao nosso cérebro e induz o nosso estado de humor. Mas ela é totalmente importante, porque ela é responsável pela forma como o seu intestino vai contrair, pelo sistema de contração intestinal. Então, ou seja, para eu conseguir que o meu intestino funcione de maneira adequada, o intestino ele tem o movimento peristáltico, né? Que é o movimento de formar as fezes, de eliminar. Então, a serotonina no lumen intestinal, ela é responsável por isso. Então, então é a base do intestino funcionar legal também, porque às vezes tenho pacientes com constipação, por exemplo, que ele tem dificuldade nesse movimento, ou seja, a produção de serotonina dele tá comprometida. E aí, para isso também, faltam nutrientes para se produzir a serotonina. Então, triptofano, fibras, e isso é importante para a gente formar ali a serotonina também.
Uma coisa, né? Você falou que até chegou a ficar, tipo, 7 dias constipado, essas coisas. Pô, não tem ninguém constipado que consiga ficar de bom humor, né? Não, Então, isso também. antigamente mesmo usava-se o termo, né? Tá enfesada. E literalmente é isso. Afeta o estado de humor, além de afetar também o estado físico, porque você fica incomodada, fica com dor na barriga, se sente inchado, às vezes dá enjoo. E você não sabe de onde vem isso. Vem porque o seu corpo tá ali com uma coisa que deveria ter sido jogado fora já. Só que ele não tá conseguindo. E às vezes porque falta nutriente, às vezes porque falta água, às vezes porque tem excesso de alimentos que ele não está conseguindo digerir naquele momento. Então, quando a gente começa a pensar em tratamento de síndrome do intestino irritável, a gente tem que entender quais são os gatilhos. Porque, como eu te falei, não tem um padrãozinho, ó, a gente vai fazer ABC com você, comigo, vai funcionar. Não, cada um vai ter o alimento que é gatilho, vai ter o estado emocional. Às vezes, isso acontece comigo quando eu tô triste. Eu sinto que é gatilho. Ah, não, quando eu tô muito animado, é gatilho, tem que correr pro banheiro. Tem pacientes de todas as formas. Então, a gente tem que entender o que funciona para cada um e qual é o gatilho que ativa ali pra gente trabalhar. E os alimentos também são diferentes para cada pessoa. Porque às vezes, o que eu vejo muito também quando falam em tratar a saúde intestinal, vai lá e corta. Ah, vamos cortar açúcar, glúten e lactose. Pronto, vai pra casa, você não vai ter mais problema de intestino. Toma suco verde, bebe bastante água. Só que é muito engraçado que na constipação, um dos fatores que menos resolve, não tô dizendo que não resolve, mas o que menos resolve é aumentar a ingestão de água. Ele é a última coisa que a gente faz, porque a gente tem que entender esses gatilhos, a gente tem que entender os alimentos que não estão fazendo bem, que estão fermentando mais, e às vezes o consumo de fibras não está adequado, aí a gente vai pensar em água. Porque às vezes a gente pega o paciente todo bagunçado e faz isso, corta glúten, lactose, açúcar e toma água. A gente não está tratando a causa, então tem que entender o que está acontecendo ali com aquele paciente. Até faz sentido, né? Porque são vários sintomas que ocorrem em volta disso, não é uma coisa só que você vai mexer que vai resolver, né? Porque, às vezes, tem pacientes que sofrem de saúde intestinal e ele não é... No meu caso, eu não sou intolerante nem a glúten nem a lactose. Porém, quando eu estou com a síndrome ativa, eu tenho um pouco mais de dificuldade de digerir glúten. Uhum. Então, o que eu faço? Quando eu vejo que o meu intestino não tá muito legal, tô uma semana mais estressante, ou igual semana passada fui viajar, querendo ou não, você sai da rotina, você come coisas diferentes, tempero diferente. Então, essa semana eu já dou uma segurada no glúten. Tô bem, tô ali na minha rotina normal, como tranquilamente. Então, nem sempre é a causa. E grande parte das vezes não é. Então, a gente tem que trabalhar com eliminação também. Vamos fazer o exame pra ver se você tem alergia ou intolerância, glúten, lactose, pra gente entender se ele é parte do problema ou se ele só tá ali levando a culpa. E aí, nos momentos de crise da saúde intestinal, a gente acaba, às vezes, reduzindo, sim, o consumo, porque eles são de mais difícil digestão, mas não quer dizer que a pessoa tem que eliminar da vida. Uhum. E agora uma parte, assim, curiosidade minha também. Seus pacientes lá, tudo, quais são as coisas que você vê, tipo, as maiores queixas? Que a maioria vem, que tipo assim, nunca passei no nutricionista, ou passei e não deu certo, quanto de isso que aconteceu. Porque tem muito também, acho que além de macro e micronutrientes, tem muita essa questão de relação com a comida também, né? Assim, querendo ou não, infelizmente tem profissionais que às vezes deixam isso de lado. Sim. E aí, tipo assim, igual você tinha falado bem no começo da sua introdução, às vezes a dieta vira um problema pra pessoa. Em vez de uma solução pra melhorar a vida dela, realmente vira uma coisa que ela tem que quebrar a cabeça, tipo, pra fazer aquilo. Vai Como ficar, é que eu vou colocar isso no meu dia a dia agora? Nossa, como que eu vou preparar isso pra me levar pro meu trabalho? Pô, eu vou ter que comer essa refeição que eu não gosto agora à tarde. Aí acaba virando o inverso do que seria, né? O que você vê de mais queixa, assim, que chega pra você? Acho que muito essa questão mesmo de não se sentir ouvido. De não se sentir visto. Porque o que eu falo muito existe a conta, né? O cálculo de calorias, de macronutrientes que a gente tem que fazer, mas por trás daquela conta, existe uma pessoa. E aí, o que eu inclusive, sinto falta, e os meus pacientes também questionam, exatamente isso. Ser ouvido. Entender. Porque, às vezes, na ânsia da gente querer fazer o melhor pro nosso paciente, a gente coloca a nossa luz sobre aquilo. Isso aqui é o melhor pro Diego. Mas será que pro Diego, nessa fase que ele tá, ele consegue fazer esse melhor? Porque às vezes é muito mais... vai ser muito mais importante pro Diego ter pequenas vitórias ao longo do processo do que pegar uma coisa perfeita e não conseguir fazer e se frustrar.
Então, eu vejo muito essa dificuldade dos meus pacientes. Ah, eu peguei, segui uma semana, mas aí tinha isso que eu não gostava e aí eu parei de fazer. Ou, eu acordo de manhã e é muito corrido e esse café da manhã eu não tenho tempo de fazer porque eu tô levando minha filha pra escola. Então, eu gosto muito de entrar no mundo deles. Eles até acham engraçado, porque às vezes eu falo, a gente vai falar sobre tudo aqui e um pouquinho de comida. Por quê? Principalmente na primeira consulta eu tenho que entender a rotina. Esses dias eu atendi um professor. Ele dá aula de educação física em várias escolas. Então, cada dia dele tem um horário diferente. Um dia ele consegue almoçar meio-dia, outro dia só 3 horas da tarde. Outro dia ele toma café e fica em casa. Outro dia ele não toma café porque ele dá aula às 7 horas da manhã. Então, como que eu vou colocar um padrão para ele seguir, sendo que a rotina dele não tem padrão? Então, é muito importante a gente olhar esse lado de tem uma pessoa que vai embora, que tem um dia a dia, que tem problemas, que tem a rotina dele, que tem filho, que tem trabalho e que vai ter que introduzir mais isso na vida deles. E às vezes eu acho que tem muito o olhar do, é fácil. É fácil na teoria, é bonito. Eu olho, ainda mais eu, né, o profissional tá ali habituado a ver aquilo todos os dias, é facinho. Mas aí você pega um paciente que nem... esses dias também peguei um adolescente, passou em consulta, que ele nem entendia a importância de se alimentar. Pra ele era uma obrigação. Ele falou, Jaque, é uma obrigação. Eu tenho que comer o que tem na hora que tem, porque eu moro com os meus pais e a minha mãe chama e tem aquilo pra comer e eu sou obrigada a comer. E aí, um paciente desse não funciona com plano alimentar. Então, é muito ouvir e entender o que ele precisa. E aí, a gente vai criando estratégias com cada um. Porque senão, a gente, como profissional, acaba se frustrando porque o paciente não seguiu. Mas muitas vezes a falha tá na gente. Não ouvir. E igual você falou, você é meio que o próprio exemplo disso, porque você tinha dificuldade em seguir, você viu que não era fácil. Então, como que você vai achar que todo mundo vai ser fácil, sendo que você já viu que realmente tem dificuldade no meio do caminho, né? Exatamente. É olhar, porque pode ter pessoas que conseguem fazer 100%? Sim. Não sei onde elas vivem, do que se alimentam, mas elas existem. Mas a grande maioria das pessoas passa por desafios. Eles têm que entender que isso é normal. E aí eu sempre falo, porque os meus pacientes, eles têm acesso a mim ao WhatsApp integral, assim. Surgiu uma dúvida, me manda. Tá com dificuldade, fala comigo. Não espera a próxima consulta, porque aquilo vira uma dor. E às vezes virou uma dor por uma coisa que era tão óbvia, mas na cabeça dele foi tão difícil de fazer que ele desistiu de tudo. Eu tive uma paciente, pra você ter noção de como o óbvio precisa ser falado. Eu prescrevi crepioca pra ela de manhã. Ela falou, beleza, consigo fazer. E aí, ela voltou, não falou nada. Perguntei pra ela no suporte, estava tudo bem? Tudo bem. Aí, na consulta, ela chegou e falou, olha, eu não consegui tomar café da manhã nenhum dia. Aí eu falei, mas o que aconteceu? Então, o meu liquidificador quebrou e eu não consegui fazer a crepioca. Eu falei, mas crepioca não usa liquidificador. Ela falou, não é igual panqueca? Você falou que era tipo uma panquequinha. Então, na cabeça dela, fez a ligação, tem que bater no liquidificador. E ela não pensou que podia bater com garfo. E aí, ela passou 20 dias sem tomar café da manhã. Por quê? Um detalhezinho. Então, eu falo que a gente tem que falar como se estivesse falando com uma criança e falar o que a pessoa pode pensar quando eu falo isso. Quais as dificuldades que ela pode se colocar, porque ela tá saindo da zona de conforto dela. E sair da zona de conforto é uma coisa que o nosso cérebro não quer. Então, ele começa a criar vários impedimentos pra você não fazer. Porque o não fazer e se frustrar já é normal pro seu cérebro. Você já fez várias dietas, mais uma só, põe aí na gaveta, larga a mão. O liquidificador não tá funcionando. Ela não teve nem a ideia, por exemplo, de procurar no TikTok como fazer crepioca. De crepioca. Ou mandar mensagem, que tem outra coisa pra colocar no lugar da crepioca? Não, isso que eu ainda perguntei. Então, é muito importante esse ouvir, entender, se colocar mesmo no lugar, porque são pequenos detalhes que às vezes pra gente fala, isso é totalmente normal. Mas pro outro que tá mudando o hábito, não. Por isso que eu vejo que tem muita gente que tem queixa, tipo assim, tem medo de nutricionista, tudo. Porque ele vai tirar tudo que eu gosto, eu não vou comer do jeito que eu acho legal, que eu gosto, vai ser de um jeito ruim. Não, tipo, não faz sentido você pagar um profissional pra ele ferrar a sua vida. Não faz sentido, pelo contrário, né? E esse paciente, inclusive, que ele falou que comer era uma obrigação, eu falei, o que você pensou quando a sua mãe falou, eu marquei a consulta com o nutricionista? Ele falou, eu pensei que você ia me obrigar a comer um monte de coisa que eu não gosto. Então, eu não vou te obrigar a fazer nada. Pelo contrário, a gente vai construir uma relação com a comida. E aí eu falo, como que se constrói uma relação? Se aproximando aos poucos. Como que relações pessoais mesmo, como que você constrói uma amizade?
Vocês vão se aproximando, vendo pontos em comuns, tem coisa que você vai gostar na pessoa, tem coisa que não, tem coisa que você vai ter que passar ali umas 2, 3 vezes pra ver se você gosta ou não da Uhum. pessoa, então você vai se aproximando aos poucos. E é a mesma coisa com a alimentação. Então eles vão começando a entender pra que serve, tipo de sabor, como que eu faço, como que eu experimento, formas diferentes. E aí ele vai se aproximando aos pouquinhos, porque ele vai conhecendo. Aí depois que começa a ver o resultado, vai ficando mais fácil também. Vai ficando mais fácil. Só que tem que ser leve. Porque senão, de novo, se virar dor, Uhum. desiste. E agora, uma coisa assim, sobre saúde intestinal, o que que você considera que seria um intestino saudável? Assim, ou que você considera, tipo assim, tem gente que fala que algumas coisas acham normais, igual a gente tá falando, pô, tem gente que acha normal ficar 2, 3 dias sem ir no banheiro. Bom, pera aí, se você se alimenta todo dia, não faz sentido você ficar 3 dias guardando aquilo ali. E o que que você acha? Você vê de queixas também, né? Igual você falou que muito paciente, assim, tem coisas que a gente acha que é normal, que a galera tem uma visão diferente. Diz também, tipo assim, ah, não, é normal eu ter gases todo dia, o dia inteiro. Mas, tipo assim, não, isso é loucura. Não é normal. Não é normal ter desinteria 2 vezes por semana. O que que você vê de queixas disso também, que você fala, meu Deus, se tiver isso, realmente não tá legal. Bom, começando, né? O que é o intestino saudável na minha concepção? É um intestino que funciona todos os dias e que funciona de uma maneira que você se sente aliviado. Fui no banheiro, mandei embora tudo que eu tinha pra mandar, tô leve. Mas que também tem gases. É normal produzir um pouco de gases, mas não é normal produzir gases o dia todo. E os gases terem cheiro ruins. Ou fazer aquele barulhão, tipo assim, que você fala, meu Deus, assustei a namorada. Né? Escapou, não, achei que não ia fazer barulho. Isso não é normal. Né? O normal é você comer e se sentir bem. Não é normal você comer, se sentir estufado, sentir queimação, sentir dor na barriga, sentir dor pra ir ao banheiro. Óbvio que a gente sente, ai, minha barriga coxou. O normal ali, porque ele tá fazendo os movimentos pra você poder eliminar o que você precisa. Mas eu falo que não é normal você lembrar o dia todo, o tempo todo que você tem intestino. O normal é você ter um intestino que você não lembra dele. Isso é normal. Quando ter gases, diarreia, hora preso, hora solto. Ai, vou ter uma festa. E aí, meu intestino já ou solta ou prende. Então, isso não é normal. O normal é você não lembrar que tem intestino. Porque aí ele tá funcionando de maneira adequada. E agora, Jaqueline, você já falou, né, que se considera tudo o intestino saudável. E quando chega alguém pra você que, pô, você vê que realmente não, a pessoa não tá legal, tá tudo desregulado, o que que você faz pra começar a mudar? Qual que é a primeira parte ali? Realmente esse tratamento pra ficar tudo ok? Bom, a primeira coisa é a gente entender como que tá a rotina da pessoa, o dia a dia. Porque às vezes realmente a pessoa tá com uma alimentação muito ruim, e aí a gente tem que começar a melhorar isso. Então, trazendo mais comida de verdade, para que a gente entenda se o corpo ele tá respondendo mal porque tem algo mais grave ou porque ele tá sendo muito maltratado, vamos falar assim. Então, a gente começa melhorando a qualidade da alimentação. Se mesmo assim, melhorando, ele ainda tiver desconforto intestinal, alteração de consistência e de tempo que leva pra ir ao banheiro, porque tem gente que fica 1 hora no banheiro. Eu lembro, até eu vou fazer um parênteses aqui, que às vezes vem umas coisas na minha cabeça. Eu lembro quando eu era criança, na casa da minha avó, do lado do vaso tinha uma pilha de revista. Eu nunca entendi por quê. E depois que eu entendi por quê. Ficava muito tempo lá sentado esperando. Então, a gente tem que analisar tudo isso. Às vezes, tem pessoas que só nessa fase já conseguem melhorar bastante a saúde intestinal. Mas quando a gente já tem ou uma síndrome do intestino irritável, uma SIBO, que é um super crescimento bacteriano, alguma outra coisa mais grave, uma constipação mais grave, a gente começa a analisar o intestino. Então, o que a gente faz primeiro? A gente faz o que eu chamo de retirada para desinflamar o intestino. Então, a gente retira alguns alimentos. E nesse ponto já, alimentos saudáveis mesmo, que a gente chama como low food maps, o protocolo. São os alimentos food maps, que são os alimentos que fermentam mais no intestino. Então, por exemplo, o brócolis, abacate, eles já entrariam nessa lista. Então, a gente faz a retirada para que o nosso intestino realmente descanse e depois a gente faz a reintrodução aos poucos, para a gente entender como que o seu corpo reage àquele alimento. Então, por exemplo, a gente retirou tudo. Vamos fazer a reintrodução do brócolis? No primeiro dia, eu como uma porção pequena. No segundo, uma porção média. No terceiro, uma porção maior, que é o que você está acostumado a comer no dia a dia.
Pode-se dizer que realmente são testes ali para Testes. você conhecer o paciente, né? Exatamente. E pra ele entender que, no final de tudo, o que, que realmente faz bem pra ele e o que não. Porque às vezes a gente fala, é saudável, eu posso comer de tudo. Mas, no meu caso, abacate eu não consigo comer. Eu tenho que comer uma colher e passa ali vários dias. O próprio brócolis mesmo, você falou, quantas pessoas, assim, vou começar a fazer uma dieta, às vezes vai fazer por conta, né? Vou começar a me alimentar bem, aí começa, tipo assim, pô, arroz, tal coisa, arroz, frango e brócolis. Aí às vezes tá ali com o intestino ruim, aí, sei lá, tira o leite, tira isso, tira aquilo, mas, pô, tá numa coisa ali que ela acabou de Que colocar. tá fermentando ali, que o intestino não tá preparado. Então, a gente faz essa retirada, depois faz os testes mesmo pra gente entender, porque é o que eu falei, não tem uma conta certa. Às vezes você não se dá bem com o brócolis e eu não, e tá tudo bem. Isso a gente vai ter que entender. E diante disso, a gente consegue construir uma nova rotina. Em paralelo a isso, a gente vai desinflamando o corpo, se for necessário, a gente vai reintroduzindo bactérias e aí entrando com probióticos, prebióticos, e entendendo como tudo vai funcionar. E aí o paciente, eu falo que o mais importante, além dele melhorar, claro, e tratar os sintomas, é ele ter liberdade depois. Ele saber fazer as escolhas. Então eu falo, eu não quero que ninguém fique preso comigo, eu quero que você aprenda o que funciona pra você. Então a gente faz todo esse caminho, percorre esse caminho para que no final ele saiba o que funciona pra ele e o que não. Em momentos de crise, o que eu vou fazer? Porque tem pacientes que em momento de crise a gente tem que voltar para a fase da retirada. Eu retiro tudo, voltou meu intestino bonitinho, eu volto a me alimentar de novo. Porque são alimentos que, querendo ou não, vão ali meio que judiar um pouquinho mais o seu intestino. Quais são os alimentos que você mais vê que a galera tem problema? Porque eu sei que a lista é grande, né? Mas quando só que eles falam esse aqui, a maioria das pessoas tem um problema com isso. Principalmente leguminosas, feijão. Feijão, assim, é a paixão nacional, arroz e feijão. Mas grande parte retira e não consegue reintroduzir. A gente tem estratégias para tentar até, porque quando a gente fala de leguminosas, elas são fermentáveis mesmo. Se você pegar o feijão, colocar de molho, deixar de um dia para o outro, você vai ver que faz bolha na água. Isso é a fermentação. Então, às vezes, mesmo deixando ali de molho de até 24 horas, colocando... pode colocar vinagre para ajudar, colocando o digelive, que ajuda na digestão, a pessoa não consegue reintroduzir esse alimento. Às vezes acontece da beterraba, que quase ninguém pensa, e pensa assim, deficiência de ferro, vou encher de beterraba, e aí tá atrapalhando o intestino, que não consegue absorver muito bem. Beterraba acontece bastante, e o abacate também acontece bastante. Certo. E uma coisa assim, um pouco polêmica. O que você acha assim dessa galera que acha que tudo se resolve no suco verde? O que você acha disso? Porque, nossa, quantas pessoas assim eu já não vi de tipo assim, sexta, sábado e domingo comeu tudo errado, ingeriu muito álcool. Até uma coisa que eu acho que é legal você falar também o quanto que influencia no intestino essa parte do álcool. Fiz tudo isso, mas, peraí, segunda de manhã, tomou um suco verde e acha que tá tudo resolvido. Eles associam muito o suco verde ao detox, né? Vou desintoxicar o meu corpo. Só que o responsável por fazer a detoxificação, essa palavra difícil, tem que falar devagarzinho, é o fígado. Então, é ele que é responsável por fazer isso. E a gente precisa de nutrientes para isso. O suco, eu gosto bastante de fazer o suco com bastante variedade ali, que eu falo que é o suco vitaminado, mas ele não é ele que faz o detox e nem ele que vai mudar o que você fez no final de semana. Ele pode ser ali um momento que você tá tomando um suco com uma variedade um pouquinho maior de vitaminas e minerais, mas com menos fibra, e aí já perdeu um pouquinho, que você já misturou com água, já diluiu. Então, assim, ele pode ser algo que você gosta do sabor, mas não algo que você vai... isso aqui vai salvar porque final de semana eu desandei. Não. O seu fígado, ele precisa de elementos e aí de macro e micronutrientes, principalmente, né? Vitaminas, minerais, para ele fazer a desintoxificação. Essa parte. Para ele fazer o detox do corpo. E não é isso que vai... É a mesma coisa, eu vejo muito isso ligado aos shots. Shot matinal. Pode ajudar? Depende. É só isso que você tá fazendo? Bebi o final de semana inteiro, segunda-feira eu tô lá, shot de limão e cúrcuma. E aí o meu almoço também já é tudo errado. Água morna com limão, que é famosa. Como é que é? Água com limão e não sei o que da gratidão, né? Então não é isso que... Não tem nenhum ponto isolado que vai ajudar a resolver. O que eu, às vezes, até gosto do suco é, por exemplo, quem tem dificuldade de comer algum tipo de fruta. Inicialmente, para ir acostumando com o sabor, é legal. Depois ele vai acostumando com textura e aí
vai evoluindo. Então, eu vejo muito mais o suco nessa parte como um fazer as pazes com a comida e criar relação do que, é solução. Salvador, assim. Não. Aliás, não tem nenhum alimento que seja, né? E a parte do álcool, igual a gente tá falando, o quanto influencia, assim, na saúde intestinal? Você acha que, pois até um exemplo, o vinho. Tem gente que fala, não tem problema tomar vinho todos os dias, porque acha que é, tipo assim, um tipo diferente de bebida, vamos dizer. Ou, tipo assim, a gente fica na cerveja, ou só fim de semana. O que você acha que é mais prejudicial? Galera que só, tipo, toma muito fim de semana ou toma um pouco de álcool, só que toma todos os dias? Como que o intestino reage a isso? Bom, sendo pouco ou muito, álcool é álcool. Vindo da cerveja, vindo do gin, vindo do vinho, ele é o componente álcool. E o que a gente tem que entender? Que o álcool em si, pro intestino, ele é um corpo estranho. Porque o intestino ele é preparado para digerir e absorver nutrientes. E o álcool não é considerado um nutriente. Então, quando eu tomo, independente de ser todos os dias ou no final de semana, e o álcool entra ali, né, para ser digerido, as bactérias lá do intestino olham e falam: aquilo ali não é alimento, a gente vai ter que chamar alguém para tirar isso daqui, porque não é o nosso trabalho. E aí, o que é a primeira coisa que o corpo faz? Se não é alimento, pode ser um vírus ou uma bactéria. Então, vamos chamar o sistema imune para tirar esse pessoal daqui. E aí, como que o sistema imune trabalha? Produzindo uma cascata de inflamação. Ou seja, eu fico com o meu intestino inflamado. Aí ele produz aquela cascata, chega lá, mas isso aqui também não é nem vírus, nem bactéria, não é para mim. Só que aí, eu já tô com o meu intestino e o meu corpo inflamado. E aí, por exemplo, se eu tomo todos os dias, mesmo que em pequena quantidade, todos os dias eu tô dando uma inflamadinha. E o contrário também. Eu fico a semana inteira, belezinha, comendo saudável, tomando água. Chega final de semana, eu vou lá e caio de cabeça no balde de cerveja, esqueço de tomar água, não como bem. E aí eu causo uma inflamação maior. Momentânea, não é pequenos pouquinhos, mas é uma inflamação grande, porque às vezes o meu corpo nem estava esperando tudo aquilo, e aí ele tem que ter o trabalho de mandar embora o álcool, o excesso de gordura, a falta de sono, que você não dormiu bem, mudou o horário todo. Então, assim, se eu pudesse ser muito sincera, a segurança seria não tomar álcool. Isso é uma coisa que eu tenho adotado pra minha vida recentemente. Eu sei que é desafiador, porque hoje em dia as pessoas se reúnem pra comer e beber. É muito comum você achar, basicamente, muitos lugares hoje em dia, tipo assim, vou comer em algum lugar, mas assim, tem gente que comer é tipo petisco pra acompanhar a bebida, né? Exato. E quando você não quer ser o careta da mesa, você é o chato, agora você virou saudável. Mas vale muito você pensar o que você tá fazendo com o seu corpo. Eu quero todo dia estar inflamando um pouquinho, ou então quero gerar um boom de inflamação, depois passar a semana inteira pra me recuperar, porque tem gente que fica 3, 4, até quarta-feira se arrastando. Aí tem a quinta só e a sexta já começa de novo. Então, entender qual que é o tipo de qualidade de vida. E uma coisa também que eu falo muito, que é importante a gente entender que papel o álcool tem na nossa vida. Além, né, de todo esse... de tudo isso que acontece, essa desordem que acontece, né, dentro do nosso metabolismo, no nosso emocional. Que papel o álcool tem? É pra você ficar mais solto? É pra você não ficar prestando atenção no seu corpo? Porque pra mim era isso. Era porque eu era muito tímida e eu me julgava o tempo todo. Nossa, eu ia estar assim, nossa, minha roupa, não sei, nossa, será que alguém tá reparando? E aí, quando eu bebia, eu esquecia disso. Então, ele era uma muleta pra eu me sentir legal, mas não pros outros, pra mim, pra eu esquecer das autocríticas. Então, quando eu entendi o papel que ele fazia, eu comecei a falar, gente, faz sentido? Eu posso? Aí eu fui trabalhar autoconhecimento. Eu sou uma pessoa legal, não preciso beber. Eu tô bonita, não tô bonita, eu vou cuidar de mim então. Vou colocar uma roupa que eu gosto, vou pra academia, vou me cuidar, vou fazer skincare, enfim. Entender qual que é o papel do álcool também hoje em dia é muito importante, porque a gente vê aumentando demais o consumo, né? E até você falou dessa sua mudança, né, nesse meio tempo. O que você vê, até pra você, como foi, pras pacientes, qual é o ponto que chega ali que você começa a ver, tipo, não, agora, antes o que era um problema, o que era uma insegurança, agora tá mais tranquilo, realmente conseguiu resolver. Como que você enxerga, assim, realmente essa mudança? Que tanto mudou em você, né? Que você mesmo falou que você tinha muita insegurança, igual tinha com essa parte
acabava descontando o álcool também. Tem gente que desconta em outras coisas, Sim. que às vezes, tipo, virando social, não quero mais sair, não quero isso e aquilo. Como é que você vê? Tipo, tanto pra você quanto para seus pacientes também. A mudança começa de verdade quando você começa a olhar pra você. Mesmo que você não goste do que tá vendo, e não só do externo, mas do interno também. Porque às vezes a gente tem muita ferida emocional, muito trauma que a gente carrega, muita autocobrança. Então, quando você começa a olhar pra você e falar, tá tudo bem, eu tenho isso aqui que é feio, isso aqui que é bonito. Então, eu preciso botar a luz no que é bonito e trabalhar o que é feio. Tá, eu sou muito perfeccionista e isso faz com que eu procrastine. Ok, o que que eu posso fazer que me ajuda nisso? Ah, então vou começar a comemorar pequenas vitórias. Vou colocar prazo pra eu cumprir nessas coisas. Ah, não tá bom, não tá 100%. Uma coisa que eu peguei pra mim é, primeiro você faz, depois você melhora. Uhum. Porque se você nunca fizer, você nunca vai melhorar. Se eu não entreguei um trabalho que eu achei que tá mais ou menos, eu nunca vou entregar um trabalho melhor, porque eu nem entreguei nada. Então, quando eu comecei a trabalhar esses pequenos pontos e dar luz no que eu sou boa, porque quem tem essa dificuldade de olhar pra si, acaba falando, não sei no que eu sou boa. No começo eu era assim, o que eu sou boa? Não sei. Eu só sei que eu preciso melhorar isso e isso. Não, eu tenho coisas boas. Então, o primeiro passo começa quando elas começam a olhar pra si mesmas. E seja isso através de tô indo procurar um profissional pra me ajudar, tô indo pra academia, mesmo que às vezes eu me sinta incomodada. Ai, meu corpo não tá tão legal pra ir na academia. Gente, lá é o lugar pra não ter corpo perfeito, porque todo mundo que tá lá tá trabalhando pra construir. Uhum. Tem gente que tá numa fase mais avançada, mas tem gente que tá no iniciante. Então, não tem que ter. Se todo mundo tivesse 100%, ninguém tava lá trabalhando. Então, lá é entender e ressignificar essas coisas. O que atividade física serve pra mim? O que me olhar no espelho? O que cuidar de mim? Então, tem pacientes que. Tem uma que eu atendi semana passada, que a tarefa dela foi todo dia ela olhar no espelho e se fazer um elogio. Então, a gente começa a construir, da mesma forma da alimentação, uma relação com a gente. Isso que vai mudando, porque daí, se eu gosto de mim, eu sempre falo, é muito mais fácil você cuidar de alguém que você ama ou de alguém que você não vai com a cara. Com quem que você vai ter mais paciência, que você vai ajudar a levantar, que você vai incentivar quem você gosta. Então, se você não tá gostando de você, como que você vai se incentivar? Então, começa ali a construção do seu relacionamento com você mesmo. Caramba, isso faz. É verdade, acho que poucas pessoas, nem eu tinha parado pra pensar nisso. Realmente, se você não gostar de si mesmo, por que você vai correr atrás pra melhorar? Se, pô, não gosto do meu corpo, tem gente que, tipo assim, ignora. Exato. Faz. E quando a gente vê pessoas que às vezes chegam em pontos críticos, ele não tá nem aí, não sei, é porque algum problema ele tá com ele mesmo. Não existe ninguém que esteja confortável em estar colocando a sua saúde em risco, a sua vida em risco e passando dos limites dele. Então você pode saber, a pessoa chegou, a gente vê aí esses programas, né, dos mortais e tudo mais. Pode ver que ou ela tá ali, a gordura tá tendo uma função, seja proteger ela, seja esconder, seja para que ninguém olhe para ela, para que ela não se sinta objeto de desejo, porque muitas vezes sofreu abuso sexual. Então, tudo acontece de uma forma, a nossa mente trabalha de uma forma sempre para nos proteger. Então, é entender. Se eu não gosto de mim, não vou olhar para mim. Simples. E se eu não olho pra mim, pra que eu vou prestar atenção no que eu tô comendo, que horas eu tô dormindo, que tipo de conteúdo eu tô consumindo? Qualquer coisa serve. Já entra, tipo assim, em vez de me proteger, eu vou estar jogando um desafio pra mim, né? E Isso. às vezes até o desafio ela entra no desafio já sabendo que vai perder pra se culpar mais ainda. Tá vendo? Então vou fazer uma dieta bem restrita, vou passar uma semana sem só tomando suco verde e mais nada. E aí ele sabe que não vai conseguir. Mas aí é pra quê? Pra reforçar aquilo, tá vendo? Você não consegue. Você já tentou um monte de vezes. Então, às vezes, tem paciente que chega, eu já tentei de tudo, mas o que você tentou? E aí a gente vê que muitas vezes ela tentou formas que ela tá se machucando, muito mais se machucando do que tentando melhorar. Porque tem aquilo também, mesmo que você coma bons alimentos, tudo tem que ter uma quantidade. Sim. E às vezes uma coisa que falta ali, um exemplo, pô, como frutas, verduras, só comida de verdade, zero industrializado, isso e aquilo. Mas eu não como bastante proteína. Tá, isso, alguma coisa vai faltar, né? Com certeza. E o maior erro que as pessoas cometem. O que eles fazem? Vou melhorar a minha alimentação, vou cortar tudo que eu acho que é errado. Mas eles não pensam, mas o que tá faltando?
Na verdade, na maioria das vezes vamos começar a incluir o que tá faltando, porque vai até deixar de fazer sentido o que tá sobrando. Aí, o carboidrato se tornou grande vilão aí. Todo mundo, corta carboidrato. Mas por que que a gente tá consumindo carboidrato em excesso? Porque a gente come quase nada de proteína. A gente acaba vendo pessoas que de manhã é pão, aí arroz, feijão, uma colherzinha de carne moída, um filezinho de frango pequenininho, à tarde pão, aí chega à noite faz um ovo. Onde que tá a proteína da pessoa? Ela vai sentir vontade de comer o quê na hora que bater ali a baixa de energia? Ela vai atrás de mais carboidrato. Então não é que o carboidrato é vilão, é que a gente não tá equilibrando o nosso prato. E tá faltando outras coisas. Então eu sempre falo que é muito mais introduzir do que tirar. Até o arroz eu vejo que tem gente que... Muita gente ouve falar, não, meu problema é o arroz, que eu como muito arroz. Mas tipo assim, pô, coloca uma porção caprichada de uma carne ali pra ver se você vai conseguir comer tanto arroz assim. Não vai. Coloca ali, coloca pelo menos 50% do prato de verdura e legume. Porque você fala, você come salada? Como? Manda uma foto pra eu ver no diário alimentar. Aí tá lá uma folhinha de alface e 2 rodelinhas de tomate. Tá comendo salada? Mas isso aí não vai dar saciedade necessária, não vai ter fibra necessária pro nosso intestino funcionar melhor. Então, é comer de verdade. Aí coloca um pratão de arroz, um pedacinho de carne e uma folhinha de alface. Eu como bem. Arroz, feijão, salada e carne. O que tem isso... Você falou aí, né? Às vezes é muito do excesso, né? A galera acha, meu intestino tá ruim porque eu tô comendo muito de tal coisa. Mas às vezes, tipo, tá ruim porque tá comendo pouco de algumas coisas também, né? Exato. Igual, tipo, a proteína, fibras. Então, muita gente acha que o segredo pra emagrecer é comer pouco. Só que, pô, eu fico pensando, o corpo vai ficar desesperado. Meu Deus, tá chegando pouco alimento, então eu tenho que guardar o que eu tenho aqui de gordura, porque é minha reserva. Eu gosto muito de fazer uma analogia sobre isso. Com dinheiro, porque dinheiro todo mundo sabe lidar. Então, eu falo assim, imagine que as suas despesas fixas, por exemplo, vamos usar um exemplo, custe R$1.200. E aí você tá trabalhando e você tá ganhando R$1.000. Você fala, meu Deus, como que eu vou pagar o que eu tenho que pagar? Né? O que você vai fazer? Você vai tentar fazer hora extra. Se você achar moedinha na rua, você vai catar. Vão te chamar pra sair, você vai falar que não pode. Agora, se você tem R$1.200 de despesa, você tá ganhando ali uns 1.350, 1.400, você já tá tranquilo, relaxado e você consegue sair. As meninas, eu brinco, né? Consegue comprar uma brusinha aqui, um brinquinho ali, você consegue respirar. Mas agora, se você precisa de 1.200, se você tá ganhando 2.500, você vai fazer o que você precisa fazer para sobreviver e vai guardar um pouco na poupança. Então é a mesma analogia. Se eu preciso de pelo menos 1.200 calorias e eu tô comendo o dobro, isso vai virar reserva, ou seja, eu vou ganhar peso e vou armazenar. Agora, se eu tô comendo muito menos, o meu corpo vai encontrar formas de pagar a conta no final do dia, seja economizando, tentando buscar ou chegando dando aquele desespero, aquela vontade de comer o pé da mesa à noite. A conta chega no final do dia. Agora, se eu tô ali numa alimentação que meu corpo consegue trabalhar e se sentir confortável, é ali que ele gera resultado. Essa parte é igual aquele negócio, né? Se dois caírem no buraco, quem é mais gordo vai viver mais tempo. O corpo, tipo assim, acho que o normal do corpo humano... Eu até já vi pessoas falando isso, tipo assim, não, o padrão que ele quer é você não ter muito volume de músculo e ter uma reservinha de gordura. Seria tipo isso, assim, Ele o ideal. entende que a gordura é reserva de energia. Se ele ficar doente, eu tenho aqui pra ele. E, querendo ou não, quanto mais músculo eu tenho, de certa forma, o corpo tem que trabalhar mais pra manter essa musculatura. Então, ele não quer excesso de trabalho. É como se a gente aumentasse a despesa aí que você falou. Exatamente. Ele não quer mais despesa. Ele quer ficar na zona de conforto. E pra ele não vê como ruim. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Até mesmo, às vezes, a gente vê processo de emagrecimento que perde peso muito rápido. Então, primeiro, grande parte foi de massa magra. Eu tenho visto muito... A gente fica rodando no Instagram, às vezes a gente vê, né, médicos, enfim, que postam a avaliação da pessoa. Menos 18 quilos, menos 15 quilos. E aí a gente vai olhar, tipo, 18 quilos. Esse dia eu vi 18 quilos, 8 foi de massa magra. Então não é um emagrecimento saudável ali. Como que a pessoa vai estar? Ela vai estar cansada, sem energia, flácida. E aí não é só a balança que faz diferença. Então... O espelho diz muita coisa também, né? Se sentir bem no espelho. Porque realmente, pô, 18 quilos. Que a pessoa vai perder de hidratação ali. Que a maioria das vezes, tipo, pô, não tem nem mais glicogênio pra segurar a água no músculo. Aí, pô, foi aquilo. Foi massa muscular. Beleza, foi 18 quilos. A pessoa tá contente? 18 quilos sem
Você E tá ali conseguindo fica um subir a escada excesso de direito? pele também, porque não consegue acompanhar a velocidade da perda. E o corpo também não, ele é como, eu também falo, é como se tivesse uma poupança lá e do nada você fosse lá e pegasse grande parte do que você poupou a vida inteira. Qual que vai ser a sua reação? Nossa, eu preciso voltar a guardar o meu dinheiro, eu preciso preencher esse espaço vazio na minha conta. Então o corpo começa a trabalhar contra a partir de um período. Então a gente vê muito a questão da pessoa perder muito peso e depois ter o reganho de peso e ainda ter dificuldade depois de conseguir perder mais peso. Isso pega muito também quem faz bariátrica, né? Se for pensar. Sim. Acho que realmente, tipo assim, seu corpo, você tá ali, um exemplo, com 120 quilos. Peraí, aí 2 dias depois você tá com 80? E o que pega muito na bariátrica é que se existe uma barreira física, né? A gente tira uma parte física da pessoa. Mas na maioria das vezes não muda a relação com a comida, não muda os hábitos antes. E isso salva alguns profissionais que isso é feito, mas a grande maioria não. Não tem um trabalho feito antes. E aí eu sempre recebo pessoas falando: "Ai, você pode me dar o laudo pra eu fazer a bariátrica, porque tem que ter liberação". Eu falo: "Posso, mas eu tenho que te acompanhar 3 meses e ver se você realmente é apta". Não, eu faço a bariátrica e depois você me acompanha. Porque na mente é o que vai resolver a bariátrica, mas não, se você o que te fez ganhar peso foi a sua alimentação disfuncional, às vezes a compulsão alimentar, os hábitos que não são saudáveis, o não gostar de ir pra academia. E quando você acordar da bariátrica, você vai continuar com esses problemas. Isso é um problema que não tá naquele pedaço do intestino, tá na cabeça da Você pessoa. só reduziu o volume físico que você consegue comer, mas aí as pessoas começam a sofrer muito no pós-bariátrico por isso. E aí é onde já tem alguns estudos que até mostram que às vezes a compulsão começa a meio que caminhar para as outras áreas, indo para o álcool, indo para o sexo, indo para compras, a compulsividade fica rodando ali porque não foi tratada. Então tem vários estudos mostrando desenvolvimento de doenças psicológicas pós-bariátricas sem acompanhamento. Eu já vi até casos da galera assim, se eu ganhar mais 10 quilos eu posso fazer bariátrica, e começa a engordar. Tem gente que engorda para fazer, porque acha que é a solução. Porque sair da zona, de novo, já falei essa frase várias vezes, não é fácil sair da zona de conforto. E é por isso que a gente tem que ter um suporte que ajude. Alguém que, calma, deixa eu te mostrar o caminho, porque todo mundo fala, é fácil. Ah, tem que ter constância, tem que ter disciplina. Como que eu desenvolvo isso? Ninguém fala. Tipo assim, a constância do quê? Tem que ter um começo, né? Porque a constância, tá? Constância do quê? De uma dieta, mas você tem que começar pra você virar constante. Exato. E até você se tornar constante, você vai errar muito. Porque o seu padrão é outro. Você tá mudando um padrão, que às vezes de anos. Então, você vai cair, levantar várias vezes. É só pegar uma criança que quando começa a andar, ela não levanta e sai correndo. Ela cai muitas e muitas vezes, demora meses pra ela conseguir andar sem a mãe estar atrás, assim. É a mesma coisa, só que tudo hoje é no imediatismo. Ah, eu comecei a dieta hoje. Errei, pronto, não serve pra mim. Vamos pra outra solução. Porque a pessoa, quando se dá de frente com a dificuldade e com ela ter que se esforçar, já não quer mais. E vai dessa área, né? Que você tanto pega em cima, né? Que você coisa consultório que é do comportamental, né? Sim. E tudo vai disso. Não adianta nada, igual você falou no começo, ter uma dieta perfeita, sendo que a pessoa não vai conseguir fazer aquilo. Não adianta. E eu tenho muitos pacientes, às vezes, saem do consultório, eu pego o que ela faz e melhoro, vou aos pouquinhos. Ah, você só come pão com manteiga? Você consegue botar ovo no meio? Não. E um queijo branco? Ah, queijo branco consigo. Legal. É o ideal, pão com queijo branco? Vai sanar as necessidades dela? Não, mas é o que ela conseguiu fazer de um passinho dentro da melhora. E aí ela vai evoluindo. Ah, agora vamos colocar, então, uma fruta aqui. Vamos tentar fazer um patezinho de frango e colocar junto. E aí a pessoa vai evoluindo aos poucos. E às vezes também falta a paciência do paciente, mas também do profissional. Porque fala, como que eu vou entregar uma dieta com só pão com queijo no café da manhã? Se alguém vê. É por isso que dieta é individualizada. Cada um que serve pra um, serve pro outro. Pô, Jaqueline, perfeito. Tenho certeza que muita gente vai se identificar com um monte de coisa que nem imaginava que era problema e que às vezes ia se agravar mais daqui a um tempo, só que agora eles vão procurar que realmente, assim, nem tudo que acham que é normal realmente é normal, né? Então, muito obrigado pela sua presença. Pode dar suas considerações finais, falar como que a galera pode achar você também, que tipo de galera você acha que fica legal de procurar. Fica à vontade. Perfeito, Diego. Eu agradeço também, mais uma vez, né, pela parceria e pelo convite de estar aqui hoje.
E falando diretamente com a galera, se você se identificou com alguma parte aqui do que a gente falou, então se sente desconforto intestinal, se precisa trabalhar também essa relação com a comida, quer mudar hábito, mas não sabe como, eu tô aqui pra ajudar vocês. Então começa seguindo as minhas redes sociais. Vocês vão colocar aqui embaixo ou eu posso falar? A gente vai colocar tudo. Tá, começa seguindo as minhas redes sociais, que vão estar aqui embaixo. E pode me chamar no direct também, que eu adoro conversar, interagir e ajudar vocês. Eu tenho um método que se chama Vita, que é onde a gente vai transformar e alinhar o seu intestino. Então, se você tiver com alguma dificuldade e precisar de ajuda, eu fico à disposição. Perfeito. Muito obrigado pela sua presença. E se vocês quiserem continuar acompanhando mais conteúdo de qualidade, continue acompanhando o GWF Podcast. Vem com o time.